Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, nessa sexta-feira, 13 de março de 2026. Estamos aqui, amados, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida. Estamos aqui agradecendo ao Senhor pela oportunidade de meditarmos no Santo Evangelho. Hoje são 5:07 da manhã, eu estou iniciando hoje antes do nosso horário previsto, né? Comuniquei agora na oração da manhã, porque eu tenho um compromisso no trabalho. Preciso estar hoje mais cedo do que o normal. Mas seja muito bem-vindo. A hora que você for assistir essa live, o Senhor Deus fale em seu coração, o Senhor Deus fale em sua vida, que seja uma bênção essa palavra para a sua vida. O Evangelho de hoje, Marcos 12, a partir do versículo 28, amém? Hoje também nós consagramos a água da aliança e fazemos a oração do Salmo 91, como toda sexta-feira, amém? Marcos capítulo 12, versículo 28 diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou: qual é o principal dos mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus, único Senhor. Ame o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e com toda a tua força. E o segundo é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então o escriba disse: muito bem, além dele, que é amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e com toda a força, amar o próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que Jesus, que o escriba havia respondido sabiamente, declarou: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava perguntar a Jesus. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã. Graças a Deus, amém? Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã. Daniele, minha esposa, Deus abençoe nessa manhã, já caminho do trabalho. Amados, servir a Deus não é andar com um livro de regras do que pode e o que não pode debaixo do braço. Servir a Deus nunca foi isso. Servir a Deus é andar em obediência àquilo que Deus tem requerido de mim e aquilo que Deus tem requerido de você. Deus abençoe, Deise Maria, em nome de Jesus, bom dia. Né? Deus não está preocupado se você come carne de porco. Deus não está preocupado se hoje você passa por debaixo de uma escada. Deus não está preocupado com coisas que foram criadas pelo homem, né? Tradições humanas, tradições que às vezes é apenas o homem tentando domesticar o homem. O maior desafio, amados, para sermos verdadeiros cristãos não é cumprir as liturgias. Não é você viver uma vida com restrições, mas uma vida com obediência. Porque o obedecer, ele é melhor do que o sacrificar. Mas muitas vezes, amados, inúmeras vezes, as pessoas elas preferem uma vida de sacrifício do que uma vida de obediência. Jesus tem esse diálogo aqui que nós acabamos de ler. Jesus já estava vindo de alguns embates aqui nesse momento. Os embates aqui, né, dos escribas, dos fariseus, não eram embates para eles aprenderem, serem impactados. Na verdade, eles estavam querendo pegar Jesus pela lei.
Eles queriam tentar, né, de qualquer forma, persuadir Jesus de uma tal maneira que Jesus se perdesse na sua fala. Mas nós sabemos que nós estamos lidando aqui com o próprio Deus encarnado. Nós estamos lidando aqui com o próprio Deus que veio na forma de filho e cumpriu toda a lei, como nós nessa semana mesmo lemos que Jesus não veio abolir a lei, mas Jesus veio aperfeiçoá-la. E aí, amado, esse escriba aqui que começa esse diálogo com Jesus, ele é muito claro porque ele fica admirado com a boa resposta de Jesus. E aí ele pergunta qual é o principal dos mandamentos. O interessante, amados, que mandamentos nós vamos ter inúmeros, né? Tem os 10 mandamentos, depois os judeus criaram 620 mandamentos além daquilo que o próprio Deus deixou para Moisés na lei. Mas o escriba, com uma boa conversa com Jesus, porque o escriba aqui ele não estava questionando Jesus. Jesus está vindo de outros embates. Mas esse homem está sendo tocado por Jesus. Ele está sendo tocado pela maneira com que Jesus ele conduz aquelas conversas com sabedoria, com interpretez. E é isso, amados, que Jesus nessa manhã quer que você tenha. É isso que Jesus nessa manhã quer que eu tenha. Sabedoria, interpretez e ousadia. Nessa manhã, você não tem que ter medo de falar da palavra. Você tem que falar a palavra, aquilo que é necessário, com sabedoria. Né? Muitas pessoas acham que a gente precisa discutir a nossa fé. Nós não precisamos discutir a nossa fé. Nós precisamos ter a nossa fé muito bem firmada no nosso coração, sabendo o que Deus está requerendo de mim, de você, e entendendo que eu tenho toda a capacidade em Deus de defender aquilo que eu acredito. Era assim que Jesus vivia. E aí Jesus vai dizer para aquele homem, ó, o principal mandamento é: ouve Israel, o Senhor seu Deus, dê ouvido a Ele, ame o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amados, se nós conseguirmos praticar isso, né, todo o restante ele se torna muito fácil. Por quê? Porque aqui não está dizendo que nós temos que gostar de Deus. Aqui está dizendo para nós amarmos a Deus de todo o nosso coração. Primeiramente, de todo o nosso coração. Né? Coração sempre vai apontar para decisão. Né? Eu senti no meu coração que eu vou, eu senti no meu coração que eu não vou. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. Muitas vezes as pessoas amam a Deus apenas de palavras. Eu amo a Deus. Você precisa amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que isso significa, pastor Cássio? Eu preciso me entregar na totalidade a Deus. As minhas decisões, os meus planos, os meus sonhos, a forma com que eu lido com as coisas, precisam ser totalmente voltada para o Senhor. Eu preciso colocar Deus em tudo, tanto no coração, quanto na alma, quanto no entendimento e com toda a minha força. Não adianta eu jejuar se eu não amo a Deus. Não adianta eu fazer um voto de dinheiro, né, de entregar uma semente se eu não amo a Deus.
Não adianta eu não vestir uma tal roupa, tal dia, porque se eu não amo a Deus. Não adianta você não comer carne na Sexta-feira Santa, se você não ama a Deus. Porque tudo isso é invenção humana, é criação humana. Agora, o mandamento de Deus é: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Olha o desafio nessa manhã. Consegue sentir esse desafio, amados? Porque isso significa uma entrega total. Aí você pode falar assim: mas pastor Cássio, isso é tão difícil. Eu ainda não consegui ainda. Mas você vai conseguir. Talvez eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Nós estamos no caminho. Nós estamos nos aperfeiçoando para chegar nesse caminho de amar a Deus na totalidade. Por isso nós temos que abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, do pecado. Porque não adianta você falar que ama a Deus e vive no pecado. Não adianta eu falar que eu amo a Deus e eu odeio um monte de pessoa. Eu não gosto de um monte de pessoa. Mas eu caio em controvérsia. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, nós somos desafiados a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento e com toda a força. E ao meu próximo, como a mim mesmo. Se eu consigo praticar esse mandamento, eu não preciso mais me preocupar com qualquer outra coisa. Eu estou cumprindo os principais. E não adianta eu cumprir um montão de regras da igreja, da religião, se eu não consigo cumprir o básico do que Deus pede de mim e você. Deus não pede de mim e você para subir uma escada de joelhos. Isso aí é invenção nossa. Deus não pede que a gente fique sem poder comer um doce, né? Aí a gente vai lá e sacrifica um doce. Isso é uma oferta nossa a Deus. Mas não adianta eu tirar o doce na quaresma, irmãos, e eu continuar odiando o meu próximo se Deus manda eu amá-lo. Eu preciso amar a Deus em 4 níveis e o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Tá entendendo que com Deus não tem mesmo meio termo? Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós temos, ou nós não temos. Por isso precisamos pedir ao Senhor que nos ajude hoje. Aquele homem entendeu o que Jesus estava dizendo. E Jesus falou: você está muito próximo do reino de Deus. Por quê? Porque aquele homem estava entendendo a ideia de Jesus. Irmãos, a minha oração no dia de hoje é: Senhor, nos ajuda a entendermos a verdadeira mensagem que o reino de Deus tem para mim e para você. Eu posso jejuar, eu posso entregar o meu dízimo, a minha oferta, eu tenho que entregar, né? Eu posso abrir mão, né? Fazer uma abstinência de doce. Eu posso parar de ver televisão, mas eu preciso, acima de qualquer coisa, amar a Deus. Depois de amar a Deus, amar o meu próximo. Até mesmo quando o meu próximo é uma pessoa que me persegue, é uma pessoa que fala mal de mim. Porque amar o próximo que eu gosto é fácil. Eu preciso amar o próximo que Jesus coloca na minha vida. Então a nossa oração nessa manhã, amados irmãos e irmãs, é: Senhor, nos ajuda. Nós queremos amar a Deus de coração, alma, entendimento e força. Coração, alma, entendimento e força.
Vou repetir: coração, alma, entendimento e força. E ao meu próximo, como eu me amo. Eita, que desafio, hein? Sentiu o desafio hoje? Eu tô sentindo esse desafio, amados. Essa palavra tá rasgando pro meu coração. Porque esse meu próximo aqui é as pessoas que me perseguem também. As pessoas que me humilham também. Amar a Deus aqui, pelo evangelho de hoje, é muito além de você ir domingo à noite no culto ou colocar lá no seu status: eu amo a Deus. É uma entrega na totalidade. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, só o Espírito Santo pode fazer essa obra na nossa vida. E Ele quer fazer. Eu estou disposto. Você está disposto nessa manhã a ser trabalhado pelo Espírito Santo? Coloque aí: eu estou disposto. Por quê? Porque não adianta eu fazer tudo se eu não faço o básico, que é amar a Deus e amar o meu próximo. Eu sou o primeiro que falo nessa manhã: Senhor, eu estou disposto. Porque Jesus conhece o nosso coração. E Ele sabe como nós precisamos da ajuda dEle para cumprir a palavra. E Ele quer nos ajudar nessa manhã. Eu sou o primeiro que vou escrever aí, ó: eu estou disposto. Estou anotando aqui. Glória a Deus. Eu estou disposto nessa manhã. Eu quero amar a Deus e eu quero amar aos meus irmãos. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje. E aí eu lembrei, Fátima, que o seu próximo é aquelas pessoas, né, que nós estamos orando. Seu próximo, irmão e irmã, às vezes são pessoas que nos machucam. Mas o Senhor Deus quer nos ensinar a amar esses próximos. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã. Graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã? Flavinha, que saudade de você, minha querida. Nunca mais nos vimos, nunca mais cruzamos a rota. Deus abençoe hoje e sempre, amém? Vamos orar nessa manhã, amados? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor a bênção dele. Se você consagra a água da aliança, né? A minha está aqui, eu consagro toda sexta-feira, sem abrir mão. Nós vamos orar consagrando a água da aliança. Logo depois também vamos fazer a aliança do Salmo 91, amém? Pai, muito obrigado por essa palavra de hoje. Muito obrigado nessa manhã pelo teu palestrar conosco nesses poucos minutos que o Manhã com o Evangelho nos faz a refletirmos. Nós queremos pedir a tua bênção, queremos pedir, Senhor, a tua proteção. Senhor, nós queremos, antes de cumprir regras da igreja, tradições da religião, nos ajuda a cumprir os teus mandamentos. Nós queremos amar Deus de coração, alma, entendimento e força. Por isso, nessa manhã, Senhor, coloca em nós, Senhor, esse amor que vai mudar o mundo. Nos ajuda a amar a Deus, nos ajuda a amar o nosso próximo, até mesmo quando é aquele próximo que nos persegue, que nos humilha, que nos calunia. Senhor, não tem nada a ver com eles, tem a ver conosco, aleluia! Por isso, nos ajuda a amar o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda a fazer, Senhor, a tua vontade, nos ajuda a fazer o teu querer. Que esse evangelho de hoje se cumpra em nossas vidas. Que esse evangelho de hoje, Senhor, verdadeiramente seja um norte para nossas vidas, Pai. Cumpre em nós o teu querer nessa manhã. Eu oro, Deus, de uma forma muito especial pela vida do meu tio Raí. Senhor, ele está ali, Deus, naquele hospital internado. Deus amado, para um procedimento. Senhor, coloque as tuas mãos de cura sobre a vida deste homem. Senhor, restaura a sua saúde física, emocional e espiritual. Coloca médicos comprometidos com sabedoria e revelação do teu Espírito.
para que ele possa, Senhor Deus amado, sair dali daquele lugar bem e, Deus amado, com um diagnóstico. Senhor Deus, que opera infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu oro por cada irmão e irmã aqui que está, Deus, conosco ao vivo na live, todos os irmãos e irmãs que vão assistir ao decorrer do dia, seja a tua bênção. Consagra nesse momento, Senhor Deus amado, a água da aliança, a fim de que essa água seja sacramental, um sinal de Deus na casa desse meu irmão e dessa minha irmã. E aonde essa água for ingerida, aspergida ou derramada, haja uma manifestação da glória de Deus, que os demônios batam em retirada, que as cadeias sejam quebradas, e como as muitas águas que saem do teu trono, essa água, Senhor Deus amado, seja restauradora para a honra e glória do teu santo nome. Oramos, Pai, por tudo, oramos por todos, oramos por esta guerra no mundo, pedindo, Senhor, a tua misericórdia, principalmente com os mais frágeis. Oramos pela igreja do Senhor, por todos os seus líderes. Oramos, Senhor, nessa manhã, Deus amado, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, ou por quem nós somos obrigados a orar. Pedimos, Senhor, a tua bênção, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, livrar-o-ei e o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, agora ao vivo ou daqui a pouco pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você seja nessa manhã visitado pelo Senhor. Amém? Fique com Deus, um ótimo final de semana. O Senhor nos permitindo, segunda-feira, nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Lembre-se, o nosso desafio é amar a Deus de coração, com alma, entendimento e com toda a força, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Com Jesus é só vitória. A paz. Tchau, tchau.